Chegamos no capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. Bom dia para você, se prepara aí, viu? Grandes ensinamentos do Senhor para nós hoje, através desse capítulo que nos ensina a forma correta de nos aproximar do Senhor. Será que podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira? Vamos entender isso aqui, tá bom? Para isso, Bíblia aberta, caneta na mão, se prepare, Deus vai falar com você e comigo hoje, no nome de Jesus. Bom, vamos entender isso aqui. Contexto primeiro. O capítulo 5 para o capítulo 6 é uma continuação direta, onde no versículo 1 do capítulo 6 diz que a arca do Senhor esteve na terra dos filisteus por 7 meses. Agora você imagina, se você se recorda do capítulo 5, o sofrimento que eles estavam tendo ali com aquelas doenças, agora 7 meses de puro sofrimento, porque eles não queriam tirar a arca dali, mas eles queriam solucionar o problema, e não solucionava. Tanto que agora eles vão chamar o quê? Os sacerdotes e os adivinhos do próprio povo filisteu para ali tentar solucionar esse problema. E é óbvio que vai ser envolvido uma parte mística, porque eles eram pagãos. Então, ou seja, como eles adoravam aquele pseudo-deus chamado Dagon, eles queriam, através dos seus métodos, criar uma solução. Então eles tentaram rodear a região, eles tentaram tirar para um lado, tirar para o outro, nada resolvia. Mas agora esses sacerdotes aqui, eles vão criar um método de acordo com a cultura deles. Eles vão ofertar 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. E agora nós vamos entender isso aqui. Bom, primeiro detalhe, se você for pesquisar qual era esse tipo de doença, na minha versão bíblica está escrito hemorroida, mas os estudiosos e teólogos, eles entendem que se tratava da peste bubônica. Por quê? Porque essa hemorroida traduzida aqui se referia a um inchaço. E o rato que está presente aqui se refere ao quê? A realmente a pulga que sai do rato e que transmite a bactéria para o ser humano. Pica o ser humano e o que vai acontecer agora? Vai ter a infecção. Vai nas partes secretas, tanto do homem como da mulher, gerar um inchaço, que é os bubões. Então o que vai acontecer aqui agora? É traduzido como hemorroida, mas podemos entender disso, como se fosse a peste bubônica. E agora, para eles tentarem solucionar essa doença, esse problema, eles vão criar 5 hemorroidas de ouro, 5 bubões de ouro e 5 ratos de ouro, para ofertar ao Deus de Israel, para assim tirar a doença. Por que eles estavam fazendo isso? Porque era a cultura deles. Eles entendiam que quando vinha alguma coisa ruim e causava uma doença, um mal ali, eles tinham que criar algo semelhante àquilo, então uma figura, uma estátua, do melhor material que eles tinham daquilo. Ofertando ao Deus, ele curava. Olha que loucura, olha que nada a ver, literalmente assim, algo que o ser humano cria e acha que vai solucionar. E agora presta atenção num detalhe muito importante. 7 meses que a arca estava lá e o povo filisteu se recusava a conhecer ao Senhor, a se dobrar diante do Deus verdadeiro, a reconhecê-lo como único, suficiente Senhor e Salvador. 7 meses. E por que eu estou falando isso? Porque eles conheciam a história também. Olha o versículo 6. Diz assim, os sacerdotes e os adivinhadores aí, ó. Por que vocês endurecem o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles se foram? Eles conheciam a história, eles conheciam o que Deus fez com os egípcios. Pessoal, quantas pessoas hoje conhecem a palavra de Deus, têm versículos guardados na mente, viveram na casa do Senhor, viveram o Evangelho e hoje não querem nem saber. Simplesmente acham que a palavra de Deus foi inventada por homens, acham que é besteira, acham que foi tempo perdido, simplesmente abandonaram a verdade. Que no nome de Jesus, eu e você, nós não tenhamos esse tipo de atitude e pensamento, mas pelo contrário, que nós possamos mergulhar na palavra de Deus, que nós possamos nos debruçar diante de cada passagem, cada texto, cada versículo, para nós entendermos o quanto que Deus se faz presente em nossas vidas. E tem um detalhe muito importante, a palavra é viva e eficaz, mas tantas vezes que Deus já se apresentou a você no seu dia a dia, na correria do dia a dia, no seu trabalho, na sua família. Ele já te deu livramentos, Ele já te abençoou com tanta coisa, Ele já te mostrou tanta situação para você visualizar a presença dele. E muitas vezes nós vamos lá e
viramos a cara, viramos o rosto, porque preferimos a nossa tradição, a nossa cultura, preferimos aquilo que achamos que é certo e não é assim. O Senhor é o único Deus. A palavra dele é viva, eficaz, ela que nos dá sabedoria, discernimento. Então, o que eu digo para você, que você fuja desse tipo de atitude que esses sacerdotes e adivinhadores tinham aqui. Eles sabiam da história, mas se recusavam a confiar no Deus de Israel. Um pai amoroso, um Deus que te ama, um Deus que te conhece, que te formou, que te criou, como diz no vídeo anterior. Que no nome de Jesus possamos refletir, fazer uma autorreflexão de como estamos sobre a palavra de Deus, sobre os princípios que o nosso Pai nos ensinou. Sabe, eu sei que no dia a dia muitas distrações vêm, muitas situações aparecem para nós resolvermos, para nós nos preocuparmos, mas o Senhor, Ele nos garante que Ele está conosco todos os dias, se assim nós cremos, se assim nós o buscamos. E agora, essa é a pergunta que eu faço para você. Como está o seu relacionamento íntimo com o Senhor? Você tem, durante a sua semana aí, buscado a palavra dele, dia após dia? Louvores têm invadido sua casa? A palavra de Deus e a oração têm sido constante na sua vida? Isso é algo para mim e para você refletirmos. Porque se nós não praticarmos isso, simplesmente nós vamos para o outro lado. E nós vamos criar aqui tanta situação desnecessária e achando que vai solucionar. E não vai. Só a palavra de Deus nos ensina a forma correta de adorar ao Senhor. Bom, para continuar isso aqui, olha o que vai acontecer. Eles vão separar 2 vacas, vão colocar ali a arca num carro novo, essas vacas vão levar a arca até o povo de Israel. E com essa oferta que eles fizeram, agora a arca vai voltar para a terra de Israel. Ali fala que vai voltar ao campo de Josué. Olha que interessante isso. E quando chega lá, levitas visualizam a arca, se alegram e vão oferecer aquelas vacas como sacrifício ao Senhor. Tem um detalhe importante aqui. Levítico capítulo 1, versículo 3 fala que só poderia ser oferecido em holocausto ao Senhor um gado macho e sem mancha. Mas os levitas ofereceram as vacas ali e Deus aceitou. Por quê? Porque simplesmente é um Deus da graça. Um Deus que depois de 7 meses com a sua presença longe do povo de Israel, agora ele aceita essa oferta que foi feita de coração por aqueles levitas. E eles simplesmente oferecem, levam ali a arca, só que agora tem um detalhe muito triste. Eles simplesmente não dá para saber se foi numa empolgação, se foi numa simples irreverência, se foi em algo mais, não sei, confuso. Eles vão querer olhar dentro da arca. E olha só o versículo 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, que é a cidade ali, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. A gente sabe que a arca de Deus simbolizava a presença, a glória do Senhor ali. E não era qualquer pessoa que poderia tocar, que poderia ver, que poderia... Foi uma forma realmente ali desnecessária que eles fizeram, achando que por a arca ter voltado, a arca estar ali com eles de novo, poderia adorar a Deus da maneira como bem entendiam. Então, isso é um detalhe muito importante para nós, pessoal. Não podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma. Como você tem orado? Como você tem lido a palavra de Deus? Você tem simplesmente feito da maneira que você quer? Pode ser aqui, com o celular aqui, comendo uma coisa aqui, vou levar no banheiro enquanto eu faço número 2. Toma cuidado com isso, tá? Isso é muito sério. Na casa de Deus, quando você entra, a gente simplesmente entra lá comendo pipoca, tomando café e senta no banco e fala alto e põe o pé na cadeira da frente. Toma muito cuidado com isso, tá? Porque o nosso Deus, ele é santo. Ele é puro, ele é justo. E a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, ele nos ensina uma parte muito importante, que é para nós entendermos isso, tá? 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 17, olha só. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha só, pessoal, quando Pedro escreve sobre isso, ele fala que nós devemos ser santos, irrepreensíveis, puros, sempre olhando para Jesus. Nós somos falhos e pecadores e precisamos de um modelo. O modelo é Jesus Cristo, nosso Senhor, que sempre foi reverente, que sempre foi santo, que sempre foi puro, sempre foi educado, alegre. É aquele que nós olhamos e temos como modelo e exemplo. É isso. Então, reflita sobre a forma como você está adorando a Deus. E eu também vou refletir aqui.
Nos vemos no capítulo 7. Um grande abraço, Deus abençoe.